Boa tarde, pessoal do sexto ano. Espero que vocês estejam todos bem na medida do possível. Vamos iniciar nossa aula de matemática falando um pouco hoje sobre a ideia de quadriláteros, que é um conteúdo que nós iniciamos aí na segunda-feira. Vamos fazer uma breve revisão sobre alguns tipos de quadriláteros. Então, só relembrando, o que são os quadriláteros? Os quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por 4 lados. Em outras palavras, essa definição implica em algumas características, ok? São elas, ó. São figuras definidas em um único plano, pois não existem pontos dessa figura fora do plano. Aqui vocês estão vendo aí alguns exemplos de quadriláteros, ok? Ou seja, o plano a que me refiro aqui é a questão do espaço, né? São formadas aí por segmentos de reta que se encontram em suas extremidades. Essas extremidades são chamadas de vértices, né? Pois são figuras fechadas, ok? Então, temos aqui a ideia, ó, do trapézio. Temos um exemplo, aliás, do trapézio, ok? Aqui, ó, temos aqui o trapézio, possui um par de lados paralelos. Nós temos também o paralelogramo, ok? Que possui 2 pares de lados paralelos. O trapézio possui apenas um par de lado paralelo. E o trapézio possui um par de lados paralelos. E o paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. E aqui eu tenho outros tipos de paralelogramos que não possuem pares de lados paralelos, ok? Essa ideia de paralelismo entre os lados de um quadrilátero, ela é bastante perceptível quando se observa seus lados opostos, ok? Lados que possuem ponto em comum não podem ser paralelos, certo? Lados que possuem ponto em comum, eles não podem ser paralelos, justamente por possuírem esse ponto em comum. Então, temos aí o exemplo do trapézio, do paralelogramo, e temos outros exemplos de paralelogramos, né? Vamos ter o retângulo, o quadrado, ok? Vamos iniciar falando aí dos paralelogramos. Para ser classificado como paralelogramo, é necessário que o polígono ele seja um quadrilátero, ou seja, que ele tenha 4 lados, e que seus lados opostos sejam paralelos, que é o caso desse paralelogramo aqui, certo? Essa definição implica em uma série de propriedades, ok? Essas propriedades que estão dispostas aqui, ó, no slide, ou seja, os ângulos opostos são congruentes. Então, aqui, ó, você vê que esse ângulo é oposto a esse daqui, ó. Ambos têm a mesma medida de 116,57 graus. O mesmo ocorre com esses dois ângulos aqui, ó, 63,43 e 63,43. Então, eles são opostos, ok? Logo, eles têm a mesma medida. Os ângulos não opostos, eles são suplementares. Por exemplo, esse de 116,57 ele é suplementar com 63,43. Ou seja, somando os dois vai dar 180 ângulos suplementares. O mesmo ocorre com esses dois aqui, ó. Ok? 116,57 e 63,43. Eles são suplementares porque a soma dos dois vai dar 180. E as diagonais, certo, do paralelogramo encontram-se em seu ponto médio. Certo? As diagonais são os segmentos de reta que vão cortar o paralelogramo de um lado a outro. Ok? Então, essas diagonais encontram-se no seu ponto médio. Então, aqui, ó, corta de um lado a outro, de 63,43 a 63,43. E aqui também, ó, de 116,57 a 116,57. E eles se encontram justamente aqui, ó, no ponto médio. Okay? Então, essas são as características do paralelogramo. Uma observação que deve ser feita aí é que se um quadrilátero ele possui lados opostos paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo, que é o que já foi dito anteriormente. Os retângulos. Veja só. Os retângulos, eles também são quadriláteros, você vê que são figuras que possuem aí os 4 lados. E os ângulos, eles medem 90 graus. Então, aqui, ó, no encontro de um segmento de reta com o outro, eu tenho a formação de ângulos retos. Ângulos que medem 90 graus. Okay? Então, o resultado direto disso é que seus lados opostos são exatamente paralelos. Então, para ver isso, basta considerar, no caso aí, qualquer um dos seus lados.
né, como sendo uma reta transversal e observar que ela corta os outros dois lados, formando, no caso, aí um ângulo de 90 graus. Então, vale ressaltar o seguinte, que todo retângulo, ele também é um paralelogramo. Porém, nem todo paralelogramo é um retângulo, certo? Então, assim, no caso do retângulo, vale as propriedades que nós vimos no slide anterior, certo? Além do que, todo retângulo ele possui diagonais congruentes, né? O resultado mais direto dessa propriedade é que se um paralelogramo possui diagonais congruentes, então ele é um retângulo. O losango. Losango também são paralelogramos, você vê que é uma figura que possui 4 lados, e esses 4 lados eles são congruentes. Ok? Desse modo, todo losango ele é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Ok? Esse quadrilátero ele possui aí as mesmas propriedades dos paralelogramos, aquelas propriedades que nós vimos inicialmente. Além de uma propriedade que diz que as diagonais de um losango formam um ângulo reto. Você vê que esses dois segmentos de reta que estão tracejados cortando o losango de um lado ao outro são suas diagonais. Então, elas formam um ângulo reto. Ó. Aqui forma um de 90, aqui vai formar outro de 90, aqui forma outro de 90 e aqui forma outro de 90. Ok? Assim, se um paralelogramo possui diagonais perpendiculares, então ele é um losango. O quadrado. Veja só, o quadrado também é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais. Né? E, além disso, possui ângulos retos. Está aqui, ó, os ângulos de 90 graus. Ó. 90, 90, 90 e aqui também de 90. Então, dessa maneira, pessoal, um quadrado ele é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Ok? Entretanto, nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado. A propriedade específica do quadrado, que pode ser destacada, é de que as diagonais de um quadrado formam ângulos retos, ok? E são congruentes. Está aqui, ó, 90 graus. Aqui eu tenho outro de 90, aqui eu tenho outro de 90 e aqui mais um de 90. Ok? Então, esse segmento de reta aí, tracejado, que está cortando o quadrado de um lado para o outro, nos dois sentidos, são suas diagonais. E essas diagonais, elas formam ângulos de 90 graus. Assim, vale salientar que se um paralelogramo possui diagonais que formam um ângulo reto e que são congruentes, esse paralelogramo é chamado de quadrado, ele é um quadrado. Certo? Então, a gente encerra aqui essa ideia inicial de quadrado, aliás, de paralelogramo. Nós vamos trabalhar mais para frente a ideia dos trapézios, certo? Os trapézios retângulos, trapézios isósceles, ok? Mas por hoje é essa revisão que deveria ser feita, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos continuar com a nossa aula.